A Bíblia é um livro surpreendente, repleto de histórias que tocam o coração, guiam a vida e desafiam a compreensão humana. Mas, e se olharmos para ela de uma forma que nunca vimos antes? Vamos além das palavras e exploramos os temas centrais que tornam esse texto sagrado tão relevante e transformador. A criação, o poder da palavra. Tudo começa com um sopro. Em Gênesis, Deus fala e o universo se forma. Um mundo perfeito nasce do caos, mostrando o poder imensurável de sua palavra. Mas esse não é apenas o relato de um começo cósmico. É uma metáfora de nossa própria vida. Quantas vezes nos sentimos no caos, sem direção, e de repente uma palavra, seja de esperança, encorajamento ou fé, muda tudo. A criação não é apenas uma história antiga, mas um lembrete de que, em meio à desordem, Deus pode trazer ordem, beleza e propósito. A vinda de Jesus, o ponto de virada. Adão e Eva vivem em perfeita harmonia, mas uma escolha errada muda tudo. Eles decidem conhecer o bem e o mal por si mesmos, e assim começam as lutas que todos nós enfrentamos: o orgulho, a tentação, a desobediência. A queda não é só sobre o pecado original, é sobre as batalhas diárias da humanidade em buscar significado longe de Deus. Cada um de nós é como Adão e Eva, lidando com escolhas que moldam o curso de nossas vidas. E assim como eles, muitas vezes caímos. Mas a história não termina aí. Esperança, uma promessa que não morre. Mesmo após a queda, Deus faz uma promessa: haverá redenção. Ao longo do Antigo Testamento vemos a história do povo de Israel, que vive entre altos e baixos, obediência e rebelião. Mas em meio ao caos, uma promessa constante é repetida: um Salvador virá. Esse tema de esperança é um fio condutor que percorre toda a Bíblia. Cada livro, cada história, cada profecia aponta para a vinda de alguém que restauraria o que foi perdido. A vinda de Jesus, o ponto de virada. Quando chegamos ao Novo Testamento, a história toma uma nova direção. Jesus, o Filho de Deus, nasce de maneira humilde, em uma pequena vila. Sua chegada não será anunciada com fanfarras, mas com simplicidade. Ele cura os doentes, ensina sobre o amor ao próximo. A vinda de Jesus é o ponto de virada não apenas para a narrativa bíblica, mas para a história da humanidade. Jesus não é apenas um profeta ou um grande mestre. Ele é a encarnação do amor divino. Sua vida nos desafia a reavaliar tudo o que sabemos sobre poder, sucesso e sacrifício. Ele morre uma morte terrível, mas ressuscita, mostrando que a vida, mesmo diante da dor e da morte, pode ter um significado maior. Redenção, a revolução do amor. A morte e ressurreição de Jesus abrem caminho para a redenção da humanidade. Mas o que é essa redenção? Não é apenas um passaporte para o céu, como muitos acreditam. É uma transformação completa. Jesus não veio apenas para nos salvar do pecado, mas para nos transformar de dentro para fora, para nos ensinar a viver em plenitude. Ele mostra que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em servir. Que o verdadeiro amor não é condicional, mas sacrificial. A missão, o chamado à transformação do mundo. Após a ressurreição, Jesus comissiona seus discípulos a espalharem essa mensagem. Mas essa missão não é apenas para eles, mas para todos os que acreditam. A Bíblia nos chama a ser agentes de mudança, a levar luz onde há escuridão, a trazer paz onde há conflito. O cristão é chamado não apenas a seguir um conjunto de regras, mas a ser um reflexo vivo do amor de Deus no mundo. Apocalipse. O fim é apenas o começo. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, é muitas vezes visto com temor, mas, na verdade, é um livro de esperança. Ele descreve a batalha final entre o bem e o mal, e como Deus, no fim, restaura todas as coisas. Mas o Apocalipse não é só sobre o fim dos tempos. É sobre o fim das nossas próprias lutas internas. Ele nos lembra que, independentemente das dificuldades, a vitória final pertence a Deus. E essa vitória não significa o fim,
mas o começo de uma nova era, onde o mal não mais existirá, e a humanidade viverá em perfeita comunhão com Deus. Um convite à transformação pessoal. A Bíblia, quando lida de forma profunda, é mais do que um simples livro religioso. É uma carta de amor de Deus para a humanidade, um convite à transformação. Ela nos chama a olhar para além do nosso próprio entendimento e a confiar em algo maior. Nos convida a experimentar o amor de Deus em sua plenitude, a viver de maneira que nossa vida faça ecoar as grandes verdades que ela ensina. E no final das contas, a Bíblia nos mostra que Deus está sempre buscando a humanidade, independentemente de nossas falhas. Cada página é um convite para nos reconectarmos com o Criador e encontrarmos nosso verdadeiro propósito. Ao ler a Bíblia, devemos vê-la como um espelho, refletindo quem somos e quem poderíamos ser. Ela expõe nossas falhas, mas também nos revela um caminho para a redenção. É um texto vivo, dinâmico, que fala diretamente ao coração, independentemente da época ou cultura. E se abrirmos nossos corações, descobriremos que ela não é apenas um livro antigo, mas um guia atemporal para a vida. A Bíblia não é apenas sobre o que aconteceu milhares de anos atrás. É sobre o que está acontecendo agora, dentro de nós e ao nosso redor.